Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, a SECA, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, capital São Paulo. Estamos mais uma vez aqui no aprendizado da doutrina espírita. E antes de darmos início à tarefa dessa semana, que são duas questões do Livro dos Espíritos, vamos fazendo a nossa prece de abertura. Então, elevamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores, pedindo inspiração, pedindo a paz, o equilíbrio para o nosso lar, para o nosso eu mais profundo, a nossa consciência, que nós possamos refletir em tudo que será instruído, através dessas duas questões, que nós possamos aplicá-la na nossa vida e assim continuar conduzindo a nossa trajetória, a nossa jornada na nossa existência, que nós possamos encontrar as respostas para as inquietações, dos desafios que trazemos dentro dos nossos lares, na nossa vida pessoal, nas nossas questões do mundo material. Pois somos espíritos imortais e estamos aqui numa trajetória de aprendizado na escola da vida. E Jesus é o nosso mestre maior, que nós possamos sempre nos inspirar nesse modelo amoroso para continuar a tarefa no perdão, na caridade, e assim vamos conquistando esse reino de Deus dentro de nós. Esse é o nosso objetivo, pois a paz começa dentro de nós. E assim vamos caminhando pela nossa jornada, espalhando toda essa luz que recebemos do alto, toda essa força, toda essa coragem de continuarmos na nossa luta, principalmente na nossa luta interna, da nossa transformação moral. E assim agradecemos por mais essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E como dissemos no início, estamos aqui com duas questões do Livro dos Espíritos, que fecha o capítulo número 1, que traz sobre, duas questões que traz sobre essa divisão da lei natural. Então, Kardec pergunta nessa questão 647. Toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo ensinada por Jesus? E os benfeitores respondem: certamente, essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si, mas é preciso mostrar-lhes a aplicação. De outra forma, podem negligenciá-la, como fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, e essa máxima não é dela senão uma parte. Os homens necessitam de regras precisas, pois os preceitos gerais eles são muito vagos, deixam muitas portas abertas à interpretação. O que Kardec está tentando aqui fazendo, perguntando e pedindo esse esclarecimento aos benfeitores. Então, ele vem nos dizer na resposta, que sim, essa lei máxima, ela está contida na lei de amor ao próximo. Certamente, eles respondem. Então, o amor é o grande fundamento da lei de Deus. Mas a lei natural, ela não se resume simplesmente na lei de amor, embora esse preceito, ele fundamenta
e ele é o fundamental. E a lei de Deus, ela abrange todas as outras circunstâncias, né? E essas outras circunstâncias, elas estão presentes nas demais leis morais, né? Que nós vamos estudar, que nós vamos compreender. Então, quando ele diz, né, que os homens necessitam de regras precisas, é porque as regras gerais, elas deixam, né, um vácuo, né, deixam um vazio que pode surgir ali, portas abertas a interpretações pessoais de cada um. Isso significa, né, que nós precisamos de orientações e regras mais objetivas e mais detalhadas para que nós possamos nos conduzir, porque essas regras genéricas, né, elas nos traz dificuldades, porque nós ainda nos encontramos, né, no entendimento imperfeito das coisas. Então, nós trazemos as nossas imperfeições e se a gente só coloca, né, o preceito geral, então, amar o próximo, né, a lei de amor. Se a gente interpretar isso e não esclarecer exatamente o que significa isso, cada um pode levar para um lado pessoal, um entendimento das coisas, de ordem pessoal. Então, é muito importante que as pessoas entendam, né, o que é essa lei de amor, né? Termos a consciência do que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. Então, essa lei natural, essa lei do amor, abrange muitas circunstâncias, né? E por isso que essas regras, elas precisam ser definidas, né? Elas precisam ser compreendidas, porque senão cada um pode interpretar o seu modo. Então, a doutrina espírita, ela vem nos revitalizar, né? Ela vem nos trazer essa compreensão dos ensinamentos de Jesus. Então, a doutrina nos mostra o porquê das coisas, explicando e trazendo o entendimento, né? Nós vamos entender o que são essas coisas que envolvem a lei de amor. Porque isso deixa tudo mais fácil e tudo muito mais racional para a gente ter a compreensão. Então, esse entendimento que muitas religiões têm, né, das escrituras, elas abrem muitas portas, né, uma compreensão de interesses pessoais, de olhar primeiro o meu desejo, primeiro resolver as minhas coisas, né? E o que é esse amor, né? Como que eu devo me comportar em relação a esse amor? O que é essa lei natural, né? Então, essas divisões, ela tem ali um objetivo maior para que se compreenda de forma racional e internalizarmos o que nós temos que fazer para alcançar a compreensão dessa lei, né? Essa lei fundamental de Deus. Então, essa primeira questão, ela está envolvida nisso, né? Kardec está ali perguntando, né? Se toda a lei está compreendida nessa máxima de amor ao próximo. Então, na próxima, ele vai ainda aprofundar mais, né, essa questão, perguntando. Vamos lá. Na questão número 648, Kardec pergunta: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade, enfim, a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, Kardec está perguntando, né? O que pensar, né, dessa lei
dessa lei de amor dividida em 10 partes, e eles respondem. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o qual é essencial. Podes, pois, segui-la, sem que ela tenha com isso nada de absoluto, não mais que todos os outros sistemas de classificação que dependem do ponto de vista sobre o qual se considera uma coisa. A última lei é a mais importante, porque ela que o homem, que através dela o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Então aqui Kardec está perguntando, né? E vamos lá. No capítulo 1, né, de que nós estamos estudando aqui no Livro dos Espíritos, a gente vem estudando sobre as leis naturais. Né? E no Livro dos Espíritos, agora, a partir do capítulo número 2, que nós vamos avançar, nós vamos começar a ver, né, as outras leis. Né? E ele dividiu, Kardec aqui dividiu essas leis em 10 partes, né, nessa compreensão, para ficar mais didático. Né? Então, ele está perguntando aqui para os espíritos, o que eles acham dessa divisão? Essa divisão, essa que nós fomos repetindo aqui, né? Que está contida na lei de Moisés, né? A adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade, enfim, a lei de justiça, amor e caridade. Então, ele está falando, né, que fica mais didático, Kardec está falando com os espíritos, fica mais didático. E ele pergunta o que eles acham disso, dessa divisão. E eles respondem, esta é a lei de Moisés, que pode abranger todas as circunstâncias da vida. Ele falou assim, tá certo, é uma forma, né, que abrange essa compreensão, que está didático e abrange tudo que nós necessitamos aqui para conviver, né, na nossa vida prática, circunstância da nossa vida. Porém, né, e aí ele vai falando, porém as pessoas podem segui-las sem refletir, de forma automática, né, como se aquilo fosse uma coisa absoluta. Então, quando a gente vê lá, né, os 10 mandamentos, não matar, não roubar, honrar pai e mãe, as pessoas podem ler aquilo sem refletir naquilo, o porquê daquelas coisas. Então, ele está falando, você pode ter lá a sua compreensão, ler uma coisa que está escrita, mas não ir a fundo, não ter a consciência do que aquilo está realmente trazendo, qual é a racionalidade daquilo. Né? Então, olhar aquilo de forma absoluta, sem abstrair realmente o porquê das coisas, né? Como a gente falou anteriormente. O porquê não matar, o porquê não roubar, o porquê não cobiçar as coisas, né? Porquê não praticar, né? Não honrar pai e mãe. Então, o porquê de tudo isso? O que isso reflete na nossa vida, no nosso desenvolvimento? E aí a gente vai buscando também, para entender um pouco isso, a compreensão do Evangelho, né? No capítulo 17, no item número 7, nas instruções dos Espíritos, lá nós temos, né, uma comunicação que está falando sobre o dever. Então, todos nós temos deveres, né? E essa instrução, ela vem nos instruir como que nós devemos nos comportar diante de nós mesmos e diante do nosso próximo. É a nossa obrigação moral, o nosso dever, né? O nosso aperfeiçoamento. É assim que nós vamos trabalhando, né? Paulatinamente as nossas imperfeições, as nossas sombras, os nossos instintos primitivos. E é aí que a gente vai refletindo essas divisões, né? A lei de adoração, como que nós nos relacionamos com Deus,
se esse relacionamento ele está pautado numa comunhão de harmonia, de pensamento, ou a gente está se relacionando com Deus de forma automática, no toma lá, dá cá. Então é isso que Kardec está perguntando, né? Como que a gente tem que esmiuçar essa lei de amor para que a gente tenha a compreensão real do que nós estamos fazendo, ou se a gente não está sendo conduzido como naquele toma lá e dá cá com Deus, sem ter a compreensão do que é esse adorar a Deus. E aí ele vem falando, né, sobre o trabalho, sobre a conservação, a reprodução, como que a gente se relaciona com o progresso, o nosso trabalho em desenvolver a nossa condição moral, o nosso livre-arbítrio, em fazer escolhas, né, e retirando de nós, né, tudo aquilo que ainda nos arrasta para essas imperfeições. Então é como se fosse essa divisão um manual de instrução. Um manual de instrução que deve ser seguido, não de forma assim irreflexiva, nós temos que refletir em cima daquilo, nesse manual de instrução que Jesus veio nos trazer, né? Que ele vem falando de amor, de caridade, em perdão. Por que nós temos que perdoar? Porque nós estamos aqui numa tarefa de desenvolver aquilo que nos falta. Então, essa trajetória é uma trajetória de amor. Nós estamos ali pautados por essa lei maior, a lei de justiça, de amor e caridade. Mas nós temos um trabalho em cima disso. Então, esse trabalho que Kardec está trazendo, perguntando, né, como que nós podemos usar isso de forma mais efetiva. Então, ele está dividindo em partes para que a gente tenha compreensão, uma compreensão bem instruída sobre isso. Então, não é amar a Deus, não é adorar a Deus simplesmente. O que é esse amar a Deus? Fazer automaticamente um pedido, uma oração, é só isso? Não, sabemos que não, porque já estamos numa compreensão um pouco mais avançada. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio porém, para nortear esse nosso livre-arbítrio, nós temos os nossos deveres, né? E como que nós vamos precisá-los? Onde ele começa, onde ele se detém, onde ele termina. Então, aí é contida toda essa máxima, né? Que está nessa lei maior, que é a lei do amor, né? Então, como que a gente norteia todo esse nosso dever, né, de compartilhar com o nosso próximo? Então, ele fala, né? O nosso dever começa precisamente no ponto que ameaçais a felicidade, a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não gostaria, né, que fosse ultrapassado em relação a vós mesmos. Então, olha o ensinamento de Jesus, ele deixa bem claro, né, o que é essa lei maior, essa lei, né, de Deus, essa lei do amor. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, aí está contida toda a máxima. Só que dentro disso nós temos uma tarefa árdua, uma tarefa incessante, né, do nosso aprimoramento. E aí vai se esmiuçar todo o que é, né, como que a gente vai se comportar em relação a Deus, em relação ao nosso trabalho, em relação à reprodução, né, como que a gente monta os nossos laços de afeto, né, como que são formados esses laços, a lei de conservação, a lei de destruição, como que a gente se relaciona em relação ao próximo, à natureza, ao planeta, né, como que as coisas acontecem, a lei de sociedade, como que a gente se comporta em relação
à nossa comunidade, aos grupos que pertencemos, ao país, ao nosso planeta, a lei de igualdade, a lei de progresso, a lei de liberdade. Então, essa lei do amor, ela tá assim, ela é densa, né? Então, a gente precisa entender isso, como que isso se procede em cada parte da nossa jornada, da nossa caminhada e como que a gente aplica isso no nosso dia a dia. Então, é isso que temos, né, para essa semana, a compreensão dessa divisão da lei natural. Encerramos aqui o capítulo número 1 e a partir dos próximos estudos, né, já entraremos no capítulo 2, que seriam essas outras leis, mas que compõem todo esse conjunto da lei principal, que é a lei do amor. Obrigado, excelente semana a todos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.